Olá, amigos, tudo bem com vocês? Por que nós estamos falando sobre pecados capitais? Os pecados capitais são o orgulho, a inveja, a raiva, a preguiça, a avareza, a glutonaria e a libertinagem. Por que é que estes são chamados de pecados capitais? A palavra capital, nesse caso, vem do latim, chamado caput, que quer dizer cabeça. Isso significa que os pecados capitais são os líderes, os chefes de tudo que é errado que a humanidade faz por conta da sua desconexão do Criador. Esses pecados, eles estão na origem de todas as faltas. Por isso se diz que os 7 pecados capitais não são meros pecados, ou melhor, atos pecaminosos, meras ações concretas, mas eles descrevem a condição humana com a sua tendência para o mal. O menino vai mal na aula, não gosta muito de estudar, e o pai diz: meu filho, você é um preguiçoso. Alguém que não está muito satisfeito com o rendimento dos pedreiros e serventes que estão construindo a sua casa, e ele dispara: bando de preguiçosos. O gerente de uma corporação estabelece metas e eles conseguem. Quando eles alcançam as metas, ele dobra as metas. E eles não conseguem. O problema de vocês é preguiça. Vocês não gostam de trabalhar, diz ele. O marido de uma mulher não consegue se estabelecer direito em nenhum trabalho. Ela fica desconfortável com a situação de ter de assumir a casa, o sustento da casa, e ela pensa por não ter coragem de falar. Acho que o problema está com meu marido, ele deve ser preguiçoso. É neste viés, meu amigo, minha amiga, que nós entendemos a palavra preguiça. Ou, usando outras palavras, indolência, letargia, falta de vontade, frouxidão, tédio. Mas preguiça é mais, sabia? É diferente do que estar desocupado. Veja essa palavra da sabedoria da Bíblia, do livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão. O preguiçoso diz: é perigoso lá fora, há um leão andando pelas ruas. E ele cobre a sua cabeça. Como a porta girando em torno das dobradiças, assim é o preguiçoso virando na cama. O preguiçoso enfia o garfo na torta, mas é preguiçoso demais para levá-la à boca. Os preguiçosos são sonhadores ociosos que fantasiam sua importância. Consideram-se mais inteligentes que o corpo docente de uma faculdade. Meus amigos, vocês perceberam a profundidade dessa palavra? Preguiça, nesse conceito bíblico, tem muito mais do que estar desocupado e gostar de estar desocupado. Ela tem a ver com não se importar, com falta de interesse por alguma situação. Por isso é tão importante a gente olhar para o significado das palavras e ver o que elas nos revelam. A palavra preguiça, por exemplo, ela tem origem na palavra assedia. E ela remete a um estado mental de apatia e torpor, ou seja, falta de interesse e indiferença diante de uma situação. O autor cristão Os Guinness
descreve a preguiça como um encolhimento covarde e o fracasso de alma na presença de uma tarefa árdua e de um desafio grande. Na antiguidade se chamava a preguiça de o demônio do meio-dia, porque ele está no centro da vida e envolve tudo que diz respeito à nossa jornada humana. Você pode estar ocupado com muitas coisas, pode correr atrás de diversas coisas, de um lado para o outro, fazendo muito e ainda assim ser preguiçoso. Preguiça é a ausência de uma atitude positiva e proativa. É um desânimo espiritual, uma omissão. Preguiça é uma lassidão, como se diz, do espírito, de sentimento e de mente, de corpo. Aquela situação na qual a pessoa deveria fazer alguma coisa e não faz. Seja por comodismo, por medo, por não se importar, isso é preguiça. É o pecado que não acredita em nada, não se preocupa com nada, não procura conhecer alguma coisa, não interfere em nada, não se alegra com nada, não ama nada, não odeia nada, não acha propósito em nada, não vive para nada e apenas permanece vivo, porque não há nada pelo que morrer. É aquela pessoa que não suporta dificuldades e foge das dificuldades, foge das situações complexas. Goethe disse uma ocasião que a preguiça é a bigorna sobre a qual todos os pecados são moldados. Se a gente considerar esta compreensão mais profunda de preguiça e mais ampla, há em nosso mundo muito mais gente preguiçosa do que imaginamos. Talvez a partir dela até a gente mesmo se descubra preguiçoso. É aquela falta de interesse pela vida, aquela desorganização, aquela desesperança em relação ao sentido da vida, aquela cauterização moral, o vaguear sem rumo, a paralisia da vontade, o tédio indiferente. A frase típica do preguiçoso não é eu não tenho vontade, mas é para mim tanto faz. Para mim tanto faz. Parece ser indiferença, e também é, mas é preguiça. É uma apatia, uma falta de paixão pelas coisas. Trata-se, na verdade, de um suicídio espiritual. Por isso, a história bíblica de Judas é uma história onde a gente vê Judas traindo Jesus e aí depois ele se suicida. Na verdade, aqui há duas coisas. Judas traiu Jesus e era preguiçoso. Por quê? Porque ele, depois que traiu Jesus, ele reconhece o erro que cometeu, mas aí ele tem preguiça, ele não tem motivação, não tem vontade, não tem energia para fazer o que devia ter feito, que era voltar para Jesus, pedir perdão e acertar as coisas. Por isso o arrependimento é uma volta para Deus, o que Judas não fez. Por isso Judas, a gente poderia dizer que morreu de preguiça. O povo de Israel foi escravo no Egito por 420 anos. Eles gemiam sob a escravidão. Deus se revelou a eles e os libertou da escravidão. E Deus lhes deu uma terra prometida, uma caminhada do Egito até a terra prometida, que poderia ter sido feita em 3 meses, mais ou menos 420 quilômetros, levou 40 anos. Por quê? Preguiça. De caminhar? Não. Falta de paixão, falta de vontade, falta de motivação. Caminhando pelo deserto, ao invés de olhar para frente, volta e meia olhavam para trás. Assedia. Aquele encolhimento covarde e o fracasso da alma na presença de uma tarefa árdua
de um desafio gigante que o deserto apresentava para eles. Preguiça. Simão Pedro era um dos discípulos de Jesus. Ele falava muito. Ele prometeu a Jesus que iria com ele até a morte, se necessário. Na noite que Jesus foi preso, uma empregada chegou para ele dizendo: teu sotaque não nega, você é da Galileia. Você também andou com Jesus. E a assedia, a preguiça entra em cena. E ele respondeu: eu não conheço esse homem. Sabe, e assim aconteceu 3 vezes naquela noite. Assedia, falta de interesse, falta de compromisso, desorganização, desesperança em relação ao sentido da vida, vagueando sem rumo, uma paralisia da vontade. De repente você se encontra diante de uma situação de injustiça no seu trabalho. Se você se manifestar, você corre o risco de perder o emprego. E você se cala, se conforma, se acomoda, assedia, preguiça. Lembra? A preguiça é um encolhimento covarde e o fracasso da alma na presença de uma tarefa árdua e de um desafio grande. Uma mulher me contava alguns dias atrás da sua luta com a filha dependente de drogas. E ela falou de anos de luta, anos de batalha, anos de sacrifício dela mesma como mãe para tirar a sua filha daquela situação. E eu perguntei: e o seu marido? O pai da menina? Ele não gosta dessas coisas, ele não gosta de se meter, ele ficava com medo, ele ficava inseguro. Assedia, preguiça. Preguiça é um encolhimento covarde da alma na presença de uma tarefa árdua. Essa é a situação da preguiça. É mais do que desocupação e gostar de desocupação, mas eu repito de novo, é o encolhimento covarde de uma situação que precisa ser enfrentada e a pessoa não quer enfrentar. Essa altura do campeonato, meu amigo, minha amiga, você talvez já tenha percebido que quem vive na preguiça vive uma situação difícil, porque ela envolve em si mesmo uma rede, uma teia de outros pecados. É o medo, é a covardia, é a indiferença e assim por diante. Difícil a situação e difícil a gente fazer mudanças em nós mesmos. A boa e ao mesmo tempo má notícia do Evangelho é de que esse é o tipo de problema para o qual não existe uma autocura. Eu mesmo não consigo me mudar, eu mesmo não consigo me transformar. As mudanças, segundo a Bíblia, essa é a boa notícia, elas somente acontecem por meio da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Em Mateus capítulo 5, nós temos o registro do tamanho da mudança que Deus pode operar em nossas vidas. Ali Jesus chama aqueles que foram transformados por Deus em sua palavra de bem-aventurados. E bem-aventurado, traduzido literalmente, significa mais do que felizes. E lá sempre tem uma contraposição. Nós até agora, nas últimas semanas, nós olhamos para 4 pecados capitais: o orgulho, a inveja, a ira, a raiva e a preguiça. E olha a contraposição. A contraposição do orgulho é bem-aventurados os humildes. Quer dizer, a pessoa orgulhosa que se coloca sob a direção da palavra de Deus é transformada
pelo Espírito de Deus numa pessoa humilde, e aí ela se torna mais do que feliz. A pessoa invejosa, quando se coloca no caminho de Jesus, ela é transformada em uma pessoa que chora. Não chora por qualquer coisa, nem por nada, mas chora com os que choram. Por isso ele diz, bem-aventurados os que choram com os que choram. Olha o tamanho da transformação que Deus faz. E neste choro solidário a gente se torna mais do que feliz. A pessoa com ira, a contraposição bíblica é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, Deus nos transforma em pessoas mansas, pacíficas. E aí, livres da ira, nós nos tornamos mais do que felizes. E a pessoa preguiçosa, quando é transformada pelo Espírito de Deus, ela se torna, ou ela entra naquele grupo dos bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Então, meus queridos, transformados por Deus, por Jesus, a vontade fraca, que é a preguiça, é transformada numa vontade forte, numa paixão, num amor pela verdade, num anseio apaixonado pela justiça, que o bem triunfe sobre o mal. Eu ouvi há poucos dias uma pessoa dizer assim, eu tenho medo de colocar filhos nesse mundo. Isso é preguiça. É aquela falta de vontade de encarar um desafio. Deveria ser um contrário. Um anseio apaixonado pela justiça, que o bem triunfe e o que é certo se estabeleça, deveria ser a marca dos nossos corações como seguidores de Jesus. Para refletir e praticar. Eu quero repetir, preguiça é um encolhimento covarde e o fracasso da alma na presença de uma tarefa grande ou de um desafio gigantesco que se coloca na nossa frente. Quando Deus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo toca as profundezas do nosso ser, pela cruz de Cristo, nós somos transformados em pessoas que têm paixão, que têm vontade, pessoas com fome e sede de justiça, pessoas que querem o bem, que lutam pelo bem, que se tornam pessoas do bem. Simone Weil foi uma judia francesa, uma filósofa judia francesa. Ela, desde nova, tinha uma grande consciência a respeito das injustiças desse mundo. Desde os 14 anos, por conta dessa consciência, ela sofria de dores psicossomáticas por conta dela, por conta desse conceito e consciência das injustiças do mundo. E aí vem a pergunta, até onde a gente precisa se importar? A Simone Weil, quando vinha aquela situação de inconformidade diante do mal no mundo, ela dizia que ela lia poemas de amor e escutava música gregoriana, e aquilo aliviava o seu coração. Ela disse que um dia ela sentiu a presença de Cristo mais pessoal em sua vida, mais certa e mais real do que qualquer outro ser humano poderia estar na vida da gente. E ela experimentou de que Cristo mesmo desceu e tomou posse da vida dela. Essa, meus amigos, é a experiência que o Espírito de Deus quer dar também a você e a mim. Vamos falar com Deus. Senhor, que coisa profunda. Nós estamos lidando quando se trata de preguiça, muito mais do que gostar de estar desocupado e jogar tempo fora, jogar vida fora, não fazendo nada. Preguiça tem muito mais a ver com aquela covardia, aquela falta de energia, aquela falta de disposição, aquela falta de
vontade de se envolver, de abraçar as coisas, de encarar os desafios, de fazer alguma coisa. Deus, o que nós te pedimos, que tu nos livres da preguiça e nos tornes pessoas cheias de vontade, pessoas sedentas e famintas pela justiça, por aquilo que é certo, por aquilo que é do bem, por aquilo que é de Deus. Essa é a obra, Senhor, que nós pedimos que tu faças em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. voz e cante até que Ele é a razão que nos faz
adore ao Senhor Jesus. Ele é. Toda honra, glória, louvor e domínio ao Senhor. Ele é. Só Cristo é. Só Ele é a razão.